Fala galera, aqui é o Renato de Sacada de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Estava um pouco sumido, né? Dei uns dias aí de folga, mas estou a todo vapor e estou na meta, né, de completar os 365 vídeos aí do ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o uso do marca-passo, tá? E anestesia e cirurgia, né? Pacientes que usam marca-passo chegam pra gente fazer anestesia, né? Eu já fiz um podcast bem grande, assim, de 40 minutos ou 50, explicando tudo sobre marca-passo, anestesia e uso de marca-passo, né? No Castbox, que é o aplicativo que eu uso, que é onde está o meu canal de Mundo da Anestesia, né? Então, se você não tem ainda, entra lá no Castbox, né? No aplicativo de podcast, né? Onde está lá procure lá Mundo de Anestesia, que é um podcast só de anestesia, de dicas de anestesia, dor perioperatória, né, que eu tenho, né, que já tenho aí uns 30 e poucos capítulos, mais de 2.000 pessoas, né, ouvintes, na verdade, vamos dizer assim, com mais de 30 mil vezes escutados. Então, um podcast bem legal, né, já tem um tempinho que eu não posto nada lá, mas vou continuar postando lá, mas lá é para assuntos mais longos. Aqui é uma sacada rápida, tá, pessoal? Eu não sou especialista em marca-passo, não sou cardiologista, não sou arritmologista, mas vou te passar um pouquinho do que eu entendo, do que eu sei sobre uso de marca-passo em pacientes, fazer anestesia em pacientes que usam marca-passo. Vamos lá. O mais correto para cirurgia eletiva é lógico, é óbvio, contactar, né, a empresa, né? Ligar para a empresa, né? Se você sabe qual é a empresa do paciente, que os pacientes geralmente trazem uma folhinha, né? Um manual que seja, né? Também de validade, né? Quando foi implantado, a marca do marca-passo, a validade e o telefone da empresa. Então tem que ligar lá. Geralmente quem faz isso é o clínico ou o cirurgião, né? Já entra em contato com a empresa, já agenda a reprogramação do marca-passo para o paciente operar eletivamente. Então o marca-passo tem que ser reprogramado. Por quê, pessoal? O maior risco do marca-passo é o quê? Ele desconfigurar, ele entrar, ele começar a atuar, né, sem sincronia, né, com o coração do paciente, né. Por quê? Porque o bisturi elétrico, né, que é usado, né, na cirurgia, ele pode interferir, né, com a sensibilidade do marca-passo. O marca-passo pode reconhecer aquele estímulo elétrico externo como um estímulo elétrico do coração e desconfigurar todo o marca-passo. E aí pode causar problemas, né? O marca-passo pode competir com o coração, né? E aí causar arritmias graves, fibrilação, enfim, né? Assistolia, bradicardia, né? Porque dependendo também de como é o marca-passo, se é um marca-passo inibitório, né? Se é um marca-passo inibitório e excitatório, enfim. Isso não vem ao caso agora. O que vocês precisam saber é o quê? O marca-passo precisa ser reprogramado, né, com o técnico, né, da fábrica, reprogramar o marca-passo para ele ficar assíncrono, para ele ficar insensível a estímulos externos e ficar numa frequência fixa de 80, 90, 100, para durante toda a cirurgia, qualquer estímulo elétrico que acontecer, não interferir com o marca-passo, né, e sem botar em risco o paciente. O problema pessoal, que em cirurgias de urgência e emergência, né, na qual você não tem como, né, diferente na Europa, nos Estados Unidos, que geralmente tem técnicos de plantão que chegam, reprogramam o marca-passo, mesmo que seja uma emergência, né. Aqui no Brasil é muito difícil, né? Então, às vezes o paciente não sabe, não tem o cartão, a gente não sabe qual é a marca do marca-passo, pelo raio-x não dá para saber, geralmente, pelo menos acho que a gente tem dificuldade nisso, talvez um cardiologista que seja especialista nisso possa reconhecer, mas eu acho que é difícil. Enfim, existem várias marcas de marca-passo, vários modelos, várias empresas, né? Os marca-passo mais antigos, eles sofrem influência de um campo magnético, então se você colocar um ímã, você consegue deixar o marca-passo de modo assíncrono. O que é isso? A gente tem que deixar o paciente, na verdade, se o reprogramador não conseguir reprogramar o marca-passo, o ideal é deixar o marca-passo de modo assíncrono, tá? Se o paciente for totalmente dependente do marca-passo. Por quê? Porque se o coração do paciente depende totalmente do marca-passo, se o coração do paciente praticamente não bate, não tem uma frequência cardíaca boa, né, com uma frequência cardíaca razoável, né, se o coração dele não bate, se precisa totalmente do marca-passo, né,
não vai ter interferência, né? Então a gente vai deixar o modo assíncrono, vai botar o ímã, o campo eletromagnético vai deixar o marca-passo insensível, ou seja, o marca-passo não vai receber estímulos elétricos, né? Nem do bisturi, nem do coração. Então o marca-passo, né, vai ficar fixo, assíncrono, ele vai comandar o ritmo do coração. Isso é o ideal. Então, para botar um ímã nos marca-passos, os marca-passos de marca mais antiga, eles são sensíveis ao campo magnético, né? Os marca-passos ficam assíncronos. Os mais novos, nem todos ficam, então não adianta também usar o ímã em todo mundo e achar que vai resolver, botar em modo assíncrono. Tem marca-passos tipo da Medtronic, da St. Jude, né, que chama, que são marca-passos que já vem de fábrica com modo assíncrono, né, para campo magnético, para estimulação magnética. Então, aí tudo bem, mas saibam que os modelos novos, alguns deles não vão responder ao estímulo magnético, então não vão ficar assíncronos. Então a gente tem que evitar o que, pessoal? Que qualquer estímulo externo, né, elétrico, seja do bisturi, por exemplo, né, interfira com o marca-passo e o coração, né? Então, se você tem um estímulo elétrico, o marca-passo ele pode reconhecer vai reconhecer um estímulo elétrico e ele pode inibir ou excitar, né, estimular, vamos dizer, melhor dizendo, o coração, né? Na verdade, ele vai sentir o estímulo elétrico. Se ele for inibitório, ele vai inibir, não vai entrar. Se ele for excitatório, ele vai reconhecer o estímulo elétrico e vai ativar. Isso vai ficar uma coisa, um samba do crioulo doido. Então o marca-passo vai entrar, vai competir com o coração. Se o marca-passo entrar num período refratário, em cima de uma onda T, por exemplo, o coração pode fibrilar, né? Pode fazer arritmias malignas, né? Fibrilar, ataque ventricular, ou então pode fazer uma bradicardia. Ele pode, se ele for inibitório, o paciente pode ficar aí praticamente em parada cardíaca por um tempo. Então, assim, várias coisas podem acontecer, né? Então, o que a gente tem que evitar? Primeira coisa, o paciente que não tem reprogramação então de fora, né? Vamos organizar o raciocínio aqui. O paciente não tem, então não tem como reprogramar, é uma urgência, emergência, tem que operar. Primeira coisa que tem que fazer, de preferência, usar bisturi bipolar. O bisturi bipolar, ele tem, lógico, dois polos, né? Então a corrente elétrica fica ali e não propaga para o paciente, né? A chance de interferir com o coração é muito menor, né? Com o marca-passo é muito menor, do marca-passo reconhecer esse estímulo do bisturi bipolar é muito menor, principalmente se for longe do campo do tórax, né? Agora, se for uma cirurgia de cabeça e pescoço, do tórax, né? Enfim, tem chance maior do marca-passo reconhecer, tá bom? Porque o marca-passo precisa de milivolts, energia elétrica bem pequena para poder reconhecer um estímulo, como se fosse o estímulo elétrico do coração, que no átrio, se eu não me engano, é entre 1 e 2 milivolts, e no ventrículo 2 e 4, não sei, mas é bem pequena a voltagem aí de reconhecimento, né? De estímulo, de reconhecimento do marca-passo, estímulo do coração, enfim, né? Se não tem bisturi bipolar, o que acontece? Você tem que botar a placa entre o coração e o estímulo, né? E a cirurgia. Então a placa do bisturi elétrico, né? Você tem que botar entre o coração e o bisturi. Então você tem que evitar que a corrente passe, né, no campo do coração, por exemplo. Então tem que evitar. Se for cirurgia de cabeça e pescoço, tem que botar uma placa bem próximo possível do local da cirurgia, né, para evitar que a corrente, o estímulo passe pelo coração, tá bom? Vocês entenderam isso, né? Outra coisa, jogar voltagens baixas, né? Botar uma potência baixa do bisturi elétrico, né? Então usar potências baixas, usar bipolar de preferência, né? E longe do campo do coração, né? Do estímulo elétrico. Beleza, feito isso, beleza. Mesmo assim, pessoal, o que acontece? Aquele negócio que eu falei, se o paciente for totalmente dependente do marca-passo, coração praticamente não bate, só precisa do marca-passo, você coloca o ímã. Se colocou o ímã, o que acontece? Se esse paciente está totalmente dependente do marca-passo, esse paciente vai ficar de modo assíncrono, o coração vai ficar, na verdade o marca-passo vai ficar insensível, não vai reconhecer nenhum estímulo elétrico externo, né? Se o marca-passo aí vai sofrer estímulo magnético do ímã, vai ficar assíncrono. Qualquer coisa que acontecer externamente, o marca-passo vai ditar um ritmo, aquele ritmo, tá? Se o coração for totalmente dependente, então não tem risco do marca-passo ter sincronia com o coração, bater numa hora que não deve, tipo estimular o coração num período refratário, por exemplo, numa onda T, por exemplo. Então não dá, tá? Beleza. Agora, pessoal, você põe um ímã e dá aquela coisa toda, tipo, na hora da cirurgia, começa a usar o bisturi, você tá com ímã, começa a dar aquela coisa toda, quer dizer que o paciente
tá? Você desincroniza, né? Desincronizar, você desincroniza o coração com o marca-passo, né? Então aí o marca-passo pode entrar num período que o coração está despolarizando. Então isso tudo dá problema. Então se você coloca o ímã, começa a dar um monte de coisa, extracístole, FV, taque ventricular, cara, já tira o ímã, esquece, diminui a potência do bisturi, bipolar, na pior faz o que for, mas diminui o estímulo externo para o coração. O ímã não vai funcionar. Então tem chance também de você colocar o marca-passo não sofrer estímulo externo, né, magnético, então não tornar o coração assíncrono, então não vai fazer diferença, tá? Agora, CDI, por exemplo, o problema do CDI também é a mesma coisa. O ímã, se o marca-passo for estimulável, né, magneticamente falando, então vai botar o ímã, o que pior pode acontecer? Não vai desfibrilar. Então, se o paciente fizer uma arritmia maligna, né, precisar de uma desfibrilação, de fazer uma FV ou uma TV, não vai desfibrilar. Mas aí está no centro cirúrgico, você está monitorizando, você vai lá, desfibrila se precisar, tá? Tem que ter o desfibrilador em sala nesses tipos de paciente com CDI que você vai botar ímã, obviamente, né? Agora, a outra chance também, todo CDI é um marca-passo, né? Tem chance de você botar o ímã também e o coração ficar todo louco com bisturi. Aí você tem que tirar o ímã e fazer aquilo que eu estou te falando. Então, pessoal, o ímã ajuda principalmente se o coração for totalmente dependente de marca-passo. Só vocês têm que tomar cuidado. Não dá para olhar o cardioscópio, né? Olhar para o monitor. Ah, não estou vendo espícula, então o paciente, o marca-passo não está entrando. Não tem nada a ver, porque esses marca-passos mais novos também eles são bipolares. Então a corrente elétrica ali fica ali em dois polos bem próximos. Então você não vai ver o cardioscópio, na sua monitorização não vai evidenciar espículas do marca-passo. Então você não consegue ver espícula e às vezes o paciente está totalmente dependente do marca-passo. Quando você percebe isso, totalmente dependente do marca-passo? Quando você percebe? Pô, aquela frequência fixa de 80, você pode induzir, você pode fazer o que você quiser, fica lá 80. Pô, você fala, pô, cara, você tem grande chance do paciente estar totalmente dependente do marca-passo, entendeu? Você põe assíncrono lá, o modo assíncrono, e você pode usar o bisturi elétrico lá e o paciente fica nos 80, tá ótimo. Então, nesses casos que o paciente é totalmente dependente do marca-passo, o ímã funciona se o marca-passo for estimulável magneticamente. Tem marca-passo que não é estimulável, então é problema. De qualquer forma, para se prevenir, tenta colocar o ímã, se durante o bisturi elétrico acontecer alguma coisa, você tira, é arriscado. Obviamente, sempre tentar reprogramar o marca-passo antes, seletivamente, mas não é emergência, tá? Coloca o ímã, reza, bisturi bipolar, se não bisturi convencional, normal, monopolar, né? Mas com a placa entre o coração e o estímulo, né? E o bisturi, né? O mais longe possível do sítio, né? E do coração, enfim, tudo isso que eu falei para vocês. Então é isso, galera. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é mais ou menos isso. Então, posso ter falado um conceitozinho errado ou outro, mas eu sou anestesista, mas é assim que eu enxergo, que eu vejo, tá? E que eu costumo fazer, né? Graças a Deus tive poucas oportunidades de ter que usar ímã no emergência, no marca-passo, né? Mas se você tomar todas essas medidas que eu falei, do bisturi bipolar, né? Longe do campo, com menor potência, já ajuda e muito, tá bom? É isso aí, pessoal. Então espero que tenha gostado dessa sacada. Pode ser um tema difícil, pode ter ficado um pouco complexo, né? Um pouco confuso, mas é o que eu consegui fazer para passar para vocês, tá? Um grande abraço, então, espero que tenham curtido, tá? Se inscreva no canal para quem não se inscreveu e vem comigo que essa meta de 365 vídeos vai sair, se Deus quiser. Grande abraço, fique com Deus, até amanhã.